Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. E não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de março chegando aí. Não perca a sua. O tema? Serial Killer. Mas ainda tem caixa Maledite disponível, tá? Bom, vamos para o relato de hoje, que é este. Segundo relato do xamã na França. Quem aí lembra? Oi, Ana e Matheus, tudo bem? Desculpa por não ter enviado esse relato antes, mas tivemos muito trabalho. O restaurante cresceu e está florescendo, graças a Deus. Fico muito feliz. O xamã voltou e contei para ele que havia enviado o relato dele para o Brasil. Mostrei o número de pessoas que assistiram e ele ficou super feliz e pediu para agradecer de coração a vocês. Nós é que agradecemos. E sem precisar pedir, ele me contou essa história que me deixou de cabelo em pé. E detalhe, a menina da história eu conheço. Ela me contou depois, sem muitos detalhes, pois não lembra de muita coisa. Mas sempre tem pesadelos com aquelas criaturas e ele sempre a ajuda. E ele me disse que foi um dos casos mais complicados que ele já enfrentou. Aconteceu na década de 80 e dessa vez eu deixei a garrafa de vinho do lado dele. E ele bebeu até a última gota. Ah, o que não fazemos por esses assombrados, né? Vou relatar como se fosse ele contando. Os nomes já foram trocados, beleza. O nome do... Ah, tá, é outro relato. É outro nome aqui, depois eu coloco ali. O nome do relato, na verdade, é Possessão Familiar. Tá, eu coloco na capa ali, tá? Bom, numa noite eu tive um... Ah, é ele contando, tá? É o xamã que tava contando. Numa noite tive um sonho bizarro. Confesso que na véspera havia exagerado um pouco no vinho tinto com os amigos. Dormi muito rápido. Sonhei com umas crianças com camisolas de dormir camisolas antigas, e elas dançavam em volta de mim e riam. De repente eu estava sendo queimado numa fogueira, sabe como as bruxas? E elas continuavam a me rodear, dançar e gargalhar, e diziam: "Queima, bruxo, queima!" Acordei todo suado, era 4:30 da manhã, com o telefone tocando. Levantei ainda cambaleando para atender. Na linha era a Madame Laura, que aos prantos me pedia ajuda, dizendo que seu filho, a esposa e sua neta estavam possuídos pelo demônio. Gente, o filho, a esposa dele e a neta, toda a família. O filho dela é caçador e dos bons. Sua nora, professora do maternal, e sua neta, uma linda menina de 10 anos. Nem pensei duas vezes, tomei um banho rápido e fui para a casa deles. Já no portão, Madame Laura me esperava, ainda chorando. Já era quase 6 da manhã. Eu já conseguia sentir o cheiro. Uma mistura de lenha queimada, amônia e um outro cheiro que não consegui identificar na hora. Antes de entrar, eu quis saber o que estava acontecendo. Ela me contou que o seu filho, que vamos chamar aqui de Fábio, a havia chamado para vir na casa dele, pois naquele dia ele havia caçado um javali e queria que ela o fizesse, e que ele queria mostrar algo a ela. E ela chegou na casa dele, era quase fim da tarde, e enquanto ela cortava e limpava o bicho, ele mostrou para ela uma espécie de brasão antigo muito danificado. De um lado, um símbolo, que parecia ser antigo, e do outro tinha uma espécie de punhal colado, que ele não conseguia descolar de jeito nenhum. Ele disse a ela o seguinte: "Eu vou limpar e polir e tenho certeza que eu vou ganhar um bom dinheiro com isso. O que a senhora acha, mãe?" E ela me disse que olhou bem o objeto e se arrepiou toda. E logo perguntou: "Onde você achou isso, meu filho?" E ele respondeu: "Eu me perdi do grupo por mais de 1 hora e foi quando eu vi esse javali. Me posicionei e atirei. Quando corri para recuperar o bicho, eu caí num buraco, não muito profundo. Por um momento achei até que era um caixão, pois tinha uma pedra ao lado que lembrava uma lápide muito antiga. Cavei com as mãos e vi uma grande caixa de madeira que estava podre, com tecidos também apodrecidos. E lá estava esse grande medalhão. Que sorte que eu tive, né?" E ela respondeu: "Sei não,
Se eu fosse você, eu levaria isso de volta onde você encontrou. Você não deveria ter trazido isso para dentro da sua casa. E ele respondeu: larga a mão de ser negativa, velha. Superstição boba de vocês, essas coisas não existem. Bom, ela continuou as suas tarefas e Fábio na mesa de jantar tentando desmontar aquela coisa. Algumas horas depois, a sua nora chegou com a sua neta. A neta, muito curiosa, foi ver o que o pai estava fazendo e mexeu naquilo também e acabou se cortando. Sua nora foi com ela para o banheiro desinfetar a ferida e voltou brigando com seu filho e começou uma discussão feia ali. A Madame Laura foi ver sua neta no quarto e ela estava sentada no chão. Peraí. A sua nora foi com ela para o banheiro desinfetar a ferida e voltou brigando com o marido, né, com o filho da Dona Laura. Começou uma discussão feia ali. Madame Laura foi ver sua neta no quarto e ela estava sentada no chão com a luz apagada, olhando para a parede de costas para a porta, sem se mexer. Madame Laura acendeu a luz e se abaixou para perguntar se sua neta estava bem. A menina a olhou com olhos diferentes, vidrados e sem emoção. Não disse nada e voltou a olhar para a parede. Do corredor, ela notou que o seu filho e a nora não discutiam mais. Quando ela chegou na cozinha, seu filho estava enforcando a esposa que já estava quase sem ar. Então ela me disse assim: você conhece o meu filho? Ele nunca foi violento, sempre foi um bom pai de família. Então ela correu e pulou em cima do Fábio para que ele largasse a esposa. Ele, com um gesto furioso, jogou a mãe longe e ela notou que ele estava com o mesmo olhar que sua neta. Sua nora, num súbito de raiva, pegou o brasão e o jogou contra a parede. Por incrível que pareça, o objeto continuou inteiro. Madame Laura, desesperada, se pôs a rezar. Sua nora se trancou no banheiro e ficou lá durante horas. Ela ficou com medo de tocar aquele objeto. Seu filho se sentou numa cadeira e, como sua neta, olhava para a parede com um olhar vidrado e vazio. E ela se sentiu perdida. Tentou ligar para o padre, mas não tinha se dado conta da hora. Achou que tinha passado apenas umas 2 horas, mas já era tarde da madrugada. Ela se sentiu ainda mais perdida. Como era possível? O que estava acontecendo ali? Foi quando ela lembrou de mim. E eu já tinha ajudado ela uma vez com uma queimadura feia que ela teve no braço. Eles chamam aqui tirar o calor da pele. E a queimadura se cicatriza em apenas alguns dias. Bom, depois dela ter me contado tudo, sabia que a primeira coisa a fazer era me desfazer desse objeto maldito. Entrei na casa e Fábio estava na mesma posição que ela havia me contado. Fui até ele e quando toquei o seu ombro, um calafrio passou por todo o meu corpo, como um raio, e lá eu os vi. Eram muitos, devia ter uma dezena de espíritos ou demônios. Eram escuros como a noite, sem rostos, difícil de explicar. Eles ficaram em volta de mim como as crianças no meu sonho. Tirei minhas ervas preparadas da minha bolsa, o que os deixou agitados. Então mentalmente disse que eles não eram bem-vindos naquela casa e que eles deveriam ir embora por bem, ou eu os tiraria por mal. Quando eu disse isso, eles riam, mas não eram risadas normais, eram como grunhidos finos. Perguntei a Madame Laura onde estava a menina e ela disse que ainda estava no quarto. Fui até lá para colocá-la na cozinha junto com a gente. Quando cheguei no quarto, a menina, sentada no chão com as pernas cruzadas, olhando para a parede, e outra dezena de espíritos com ela. E eu na minha cabeça pensei, mas que porcaria é essa? Acendi minhas ervas e peguei minha água benta. Joguei em cima da menina e tentei levantá-la. Impossível. A menina pesava mais que um adulto. Sério. Mesmo com a ajuda da Madame Laura, eu não consegui. E você pode ver que eu não sou fraco. Pensei, bom, então vai ser por mal. Chamei meus amigos protetores que se mostraram presentes e fomos à luta. Pedi a Madame Laura que saísse da casa e não tocasse o objeto de jeito nenhum. E começamos nossas orações. E meu ritual. Ele não entrou em detalhes quanto ao ritual. Durou horas.
O dia já havia chegado, estava muito nublado, infelizmente, e quando achei que tinha conseguido, ouço barulhos de batida na cozinha. Achei que era Madame Laura, mas era Fábio, batendo com força a cabeça contra a parede. Vai parecer engraçado. Como eu queria terminar com a menina para depois ajudar o resto da família, eu coloquei o meu capacete de moto na cabeça dele e voltei para o quarto da menina, que logo depois consegui despertar do seu torpor. A pobrezinha chorava, dizendo que havia tido um pesadelo horrível com monstros de preto que tentavam devorá-la. Eu não perdi tempo, a entreguei a Madame Laura e pedi que fosse para a casa dela, que depois eu a encontraria lá. Comecei meu ritual com o Fábio. Foi muito difícil. Achei que eu não ia conseguir. Meus mentores não me deixavam desanimar. Até que me lembrei de me desfazer do objeto. A 1 quilômetro da casa do Fábio tem um grande lago. Peguei o objeto sem tocá-lo diretamente, amarrei na minha moto e fui arrastando aquela coisa até o lago e o arremessei o mais longe possível. Quando voltei, os espíritos ainda estavam lá, mas sem aquela mesma força. Continuei de onde tinha parado e Fábio desmaiou. Eu vi que a sua cor voltava e que ele estava bem. Por um momento havia esquecido até de sua esposa. Meu Deus, a esposa! Ela ainda estava no banheiro, a coitada. Sim, fui até lá. A porta estava trancada. Chamei várias vezes e ela não respondia. Não tive escolha. Arrombei a porta e ela estava sentada na borda da pequena banheira com o rosto todo arranhado e sangrando. Ela me olhou com os olhos vermelhos e gritou: "Morra, bruxo, morra!" Te juro, eu não sei de onde eu tirei força física, espiritual e psicológica e comecei tudo de novo. Ela me atacava, ela gritava muito, ela me xingava de cada coisa. Tentava me enforcar, me arranhava, queria se machucar, mas eu queria se machucar mais. E eu sozinho, fisicamente, né? Mas bem amparado espiritualmente, consegui dominar o que estava possuindo. E depois de horas, como o Fábio, ela desmaiou. Consegui levá-la até o seu quarto, que era em frente ao banheiro, e a coloquei em sua cama e voltei para a cozinha. Nesse momento, ele viu que a garrafa estava quase no fim. Agora ela falando aqui do xamã. Ele viu que a garrafa estava quase no fim e me disse: ainda bem que já está chegando no fim. Fábio estava acordando sem entender por que estava de capacete. Nessa hora ele deu uma gargalhada que eu dei até um pulo. Ele me olhou e me perguntou o que aconteceu. Expliquei sem muitos detalhes e o fiz prometer que jamais ia fazer algo parecido de novo. Eu disse sem muitos rodeios: por conta da sua ganância, você quase matou a sua família, porque você não ouviu a sua mãe. Você esqueceu que aqui foi território de bruxas malignas, que fizeram histórias macabras nessa região. Você acha um objeto enterrado no meio de uma floresta e tem a brilhante ideia de trazer para dentro da sua casa. Você é um grande idiota. Eu vi que ele e a esposa estavam bem. A casa estava limpa espiritualmente e fui na casa da Madame Laura ver como estava a menina. A tadinha dormia, mas Madame Laura me contou que foi difícil tranquilizá-la. Deixei um preparado de ervas e óleos abençoados para ungir a cabecinha dela e fui para minha casa. Voltei no dia seguinte apenas para me assegurar que a esposa e a filha estavam bem. E graças a Deus elas estavam. A esposa com o rosto bem machucado ainda, mas aliviada, pois como a menina ficou presa numa espécie de pesadelo horrível, onde ela via sua filha sendo devorada. E Fábio, a vontade que eu tinha era de encher a cara dele de porrada. A menina me deu de presente essa medalhinha de São Cristóvão, que está no meu pescoço desde esse dia. E enfim, o xamã, né, agora é ela de novo aqui, enfim, ele terminou a garrafa de vinho. E a história também. Desculpa, Ana, mas eu achei tão impressionante esse relato que não me dei o trabalho de resumi-lo. Eu espero que um dia você possa ler. Prometi a ele de informar quando for lido. E ele me disse: então prepara outra garrafa, pois eu tenho um outro que aconteceu no castelo da... Como que eu falo isso agora? Mout-Chandelier?
Mot Chandelier, eu não sei como que fala, tá? Mas esse é para um outro dia. Obrigada, Ana e Matheus, um grande abraço a todos os assombrados. Nós aqui agradecemos, um beijo para você, pro Xamã, muito obrigada pelas histórias. Então, olha só, ali já é um lugar que tem história, uma história muito antiga, aí ele me achou um negócio estranho que parece antigo, eu não o julgo, porque se eu visse algo assim, eu ia coçar para trazer para casa também, porque eu amo essas coisas. Imagina se achar um artefato desse, ai meu Deus. Nem tanto pensando em vender para ganhar dinheiro, mas o que será que é isso? De quem será que é? Antigo, né? Pensar na história do negócio. Mas tem esse perigo mesmo, assim como eu penso que em antiquários pode ter coisa que vai saber de onde veio, vai saber que energia que tem ali, vai saber o que você vai levar para casa junto com aquilo. Mas eu amo mesmo assim, antiquário, brechó, essas coisas. Bom, pessoal, que legal, espero que tenham gostado. Se forem comentar, que seja com respeito. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui e cuidado!